Bom dia. Então, nós vamos hoje falar um pouco sobre a questão das máscaras africanas. E quando a gente fala em máscara africana, nós estamos falando em duas coisas fundamentais. A primeira é a questão da beleza, né? São máscaras bonitas que retratam diferentes situações e principalmente a diversidade. Tá? Então, quando a gente fala em máscara africana, estamos falando de um conjunto grande de povos diferentes que têm jeitos diferentes de se expressar. Tá? Então, é dessa diversidade que nós queremos falar quando a gente traz a discussão das máscaras africanas. Bom, em primeiro lugar, vamos distinguir um pouco isso daí. O que é máscara africana? Será que máscara africana é uma pecinha de museu? O que é? Porque os colonizadores, quando chegaram, era essa a visão que eles tinham. Né? Eles olhavam para aquelas máscaras e viam elas como peças exóticas, muitas vezes bonita para servir de enfeite para a residência, principalmente dos viajantes ricos, mas não passava de uma peça exótica para ser colocada em museu. Mas quando a gente vai um pouco mais discutir mais profundamente que era, quais os significados da máscara africana, a gente percebe que não é bem assim. Tá? Então vamos lá. Em primeiro lugar, quando a gente fala em máscara africana, nós estamos falando de diferentes tipos de manifestações e de expressão de diversos povos da chamada África subsaariana. Vocês já viram comigo que quando a gente fala de África subsaariana, nós estamos falando de todos aqueles países que ficam abaixo do deserto do Saara, né? Abaixo no centro, por isso sub, né? Baixo no sentido desse planisfério que nós estamos olhando, né? Aonde o sul, teoricamente, é apresentado como estando abaixo do norte, né? Evidente. Como a Terra redonda podia ser o contrário, né? De qualquer maneira, nós não vamos entrar nessa polêmica. O fato é que, ao sul do deserto do Saara, a gente tem a África subsaariana. E aí nós temos uma diversidade imensa, porque são diversos povos. Então, vocês podem ver aqui que, desde o Senegal, Guiné-Bissau, aqui na ponta, até passando pelo Mali, a Nigéria, né? E aí vocês vão ver que chega em Angola e até Moçambique, a gente tem várias expressões, tá? Que são chamadas de máscaras africanas. Essas expressões, elas revelam um pouco da cultura desses povos. Mas elas são diferentes, então há uma grande diversidade, né? Então, assim, o povo ele pode ter diferentes máscaras, essas máscaras podem variar de estilo, de tamanho, pode variar o material utilizado e, principalmente, os usos e os significados dessas máscaras, tá? Porque a máscara africana ela é um importante elemento da identidade cultural de cada um desses povos, tá? E, portanto, ela é um patrimônio cultural africano. Vocês vejam, por exemplo, essas duas que eu deixei em destaque aí, né? São duas peças muito bem trabalhadas, muito bem produzidas, né? E que mostram essa diversidade. Olha como uma é diferente da outra. Ou seja, são povos diferentes que viveram em momentos diferentes e que, portanto, retratam a si próprio e a sua vida de uma maneira totalmente diferente. A máscara, na verdade, é um símbolo dessas diferenças. A confecção das máscaras africanas, ela é também uma coisa muito interessante, né? Porque o artesão, né, o artista que cria essas máscaras aí, ele tem um papel nessa comunidade, né? E essa arte de fazer as máscaras, ela é uma coisa que é passada de pai para filho. Assim como acontece, por exemplo, com os griots, que são aqueles que procuram contar as histórias do seu povo, né, e que vão educando os seus filhos para serem os novos griots, né? Então, povos que vão
por herança cultural, tendo essa partilha desse conhecimento. Então, é um conhecimento tradicional, tá? E esses povos são educados nesse processo aí. É interessante que antes de começar a entalhar, antes de começar a fazer sua máscara, o artesão ele faz uma série de rituais. Ele vai para a floresta, ele veste uma máscara, ele próprio dança uma dança ritual. Então, o que a gente vai percebendo? Que esse fazer e esse uso da máscara, ele tem todo um caráter que vai além, né, de alguma coisa bonita para ficar na casa, né? Alguma coisa bonita para que pertença à comunidade. Tem todo um caráter espiritual nesse processo aí. O material mais utilizado para fazer essas máscaras é a madeira e o couro. Mas a gente vai ver que tem máscara de tecido, tem máscara feita com marfim, tem máscara de cerâmica, máscara de cobre, de bronze. Então, são vários estilos e vários tipos de máscaras que estão sendo utilizadas e criadas. As formas de uso também variam. Uma máscara africana nunca é usada sozinha, né? Ela é parte de todo um traje. Então, vocês estão vendo ali naquela imagem que eu coloquei, que ela faz parte de uma composição que tem a máscara, a roupa, a música, a dança. Esses elementos todos, eles criam um ambiente que é propício para fazer o quê? Para você captar a essência do espírito daquele povo, daquele lugar, daquele momento histórico. Então, essa forte relação entre o ser humano e essa relação com os espíritos, o espírito da floresta, o espírito da vida, o espírito no sentido mais profundo, o espírito da inteligência humana, ele é a grande marca dessa cultura tradicional dos povos da África subsaariana. E quando eu falo tradicional, estou dizendo que é uma tradição que foi sendo passada de pai para filho, de povo para povo ao longo do tempo, e algumas dessas tradições, se você for resgatar, ela vai lá atrás, no período que os primeiros humanos, né, começaram a se organizar as sociedades em sociedades gregárias ali, ou em comunidades gregárias na África. Então, há uma profunda riqueza por trás desse tipo de manifestação. A religiosidade, portanto, é uma marca dessa característica. Quando uma pessoa usa uma máscara africana, ela está assumindo uma identidade, né, a partir daquilo que a máscara representa. Ela se transforma a partir daquele espírito que está sendo evocado por aquela máscara. Então, é como se ele, como um ator, se apropriasse do personagem que ele representa. Mas fizesse isso no sentido mais profundo da sua vida, como algo que ajuda ele a entender o seu lugar na sociedade. Tá? É por isso que a máscara ela está mais preocupada em captar a essência do espírito do que os traços físicos reais. Então, não há uma preocupação de fazer uma máscara que registre visualmente como é a pessoa. Não, é uma ideia de abstração, ou seja, é algo que simboliza aquilo que aquela comunidade, aquele ser humano está querendo representar naquele momento. Ora, portanto, a máscara também é marcada por toda uma ética, por toda uma moralidade. Então, muitas culturas africanas imprimem, por exemplo, nessas máscaras, alguns elementos morais. Vejam, por exemplo, esses dois exemplos que eu deixei ali. Na Costa do Marfim, o povo Senefu e o povo grebo têm maneiras diferentes de representar o seu sentimento, as suas sensações. Vejam, por exemplo, essa máscara do lado esquerdo é a máscara do povo Senefu. Vocês podem observar, ela tem o olho meio fechado e, de uma forma geral, ela simboliza uma atitude pacífica.
tá? De autocontrole, de paciência. É uma máscara que lembra até aquele personagem do Rei Leão, quando ele está em meditação. Ou seja, é uma máscara que representa justamente essa atitude pacífica, de autocontrole, uma atitude de paciência. Já a máscara grebo, que é aquela que a gente vê do lado direito, tem um olho bem redondinho aí, né? E representa o quê? Um estado de alerta, né? E, ao mesmo tempo, o nariz reto e essa boca quadrada, de certa maneira, representa raiva. Raiva e também determinação, decisão. Então, vejam que até a interpretação da máscara não é muito fácil. Por quê? Porque você precisa de penetrar na cultura daquele povo para entender qual é a mensagem que está sendo trazida ali. De qualquer maneira, independente da mensagem, o que é de fundamental importância que fique na nossa memória quando a gente pensa nessas questões é justamente essa questão da diversidade. Quando a gente fala em povos africanos, nós não podemos perder de vista essa questão da diversidade. Essa é a grande marca, né, que é preciso resgatar quando a gente pensa em cultura africana. Ok?